Toda vez que a gente está protendendo uma estrutura, um dos pontos mais importantes e que mais gera dúvida é o entendimento dos intervalos de tensão de compressão e tensão de tração que a gente tem que obedecer na peça. Qual o intervalo correto utilizar? Na verdade, esses intervalos têm a ver com o estado limite de análise e dentro do estado limite, qual combinação eu estou analisando para aquele determinado problema. Na hora que você protende uma viga, eu tenho que fazer análise de estado limite de serviço para a combinação frequente e para a combinação quase permanente, e eu também tenho que fazer análise de estado limite último para a combinação do ato da proteção. Cada um desses estados e cada uma dessas combinações tem seu limite normativo de tensão de compressão e de tensão de tração, e a gente tem que saber calcular a partir da resistência do concreto quais são esses valores, porque as tensões geradas pelos meus cabos em dadas combinações não podem, em hipótese alguma, ultrapassar esses limites normativos. No vídeo de hoje, eu vou aproveitar que a NBR 6118 mudou esses intervalos em 2023 e nós vamos amassar juntos esse assunto para eliminar qualquer tipo de dúvida. Inclusive, a gente vai te mostrar aqui como fazer as continhas, qual é o item da norma que eu tenho que estar atento, fazer comparativo entre a 6118 e o que o ACI também recomenda a nível de intervalo de compressão e tração. Eu sou o engenheiro Enson Portela, já projetei mais de 550 prédios, mais de 35 pontes e hoje nós vamos derrubar esse assunto juntos. Bora! Show de bola! Ponto importantíssimo. Eu calculei os meus momentos da carga externa. Esses momentos eu vou transformar ele em tensão já já. E aí eu vou comparar as tensões dos meus momentos externos com as tensões limites de norma. Aí eu sou camarada, você veio aqui, doou seu tempo para estar aqui. Temos aí quase 180 engenheiros por aqui já. Então, aqui é onde está o resumo do negocinho, que você não ia sair catando lá a norma. Pronto, esse slide aqui é muito bom para você entender a parada. A norma, ela vai dar para nós limites das tensões para cada combinação. Então, quando eu estou no estado limite de serviço, na minha combinação permanente e frequente, a norma vai dizer que para a tração, ó, essa coluna de tração e essa coluna de compressão, tá? O limite da tensão de tração aceitável para a peça protendida, no estado limite de serviço, vai ser a tensão de tração máxima, vai ser alfa vezes FCTK inferior. E aí a própria norma nos diz quem é o FCTK inferior, né? É 0,7 de FCTM, que por sua vez é 0,3 de raiz cúbica de FCK. Beleza. E o alfa? O alfa é só para fazer a correção lá do tipo de ensaio que a gente faz. Então, via de regra, se você faz seção T, dá 1,2, se a seção retangular, 1,5. Ou seja, num caso mesmo, a minha tensão de tração máxima que o programa vai utilizar vai ser, numa seção T, 1,2 vezes o FCTK inferior, que é 0,7 de FCTM, que é 0,3 da raiz cúbica de FCK ao quadrado. Gente, juro para vocês que o TQS, o EBERIC, o CIPECAD, o escambau, se fizer cálculo de tensão para combinação de estado limite de serviço pela nossa norma, eles vão usar essa equação aqui no default deles. Então, se o teu FCK é 30, aí tu bota 30 ao quadrado, raiz cúbica de 900, vezes 0,3, vezes 0,7, vezes 1,2. Essa é a tensão de tração máxima que eu posso deixar minha viga ter na hora que eu estou protendendo. Por que isso é importante? Porque essa tensão ela é calculada no estágio 1 para o estágio 2 do concreto, que se você resgatar na sua memória é exatamente onde ele começa a exceder a tensão de tração limite do concreto. Então, olha só que coisa linda isso aqui, gente. Isso aqui é um tesão. A norma tá dizendo assim para ti, ó, Pedrão, eu tô dizendo para tu, malandro, que na hora que tu calcula a tensão de tração, não pode exceder esse valor. Esse valor é bem baixinho, tá? Isso aqui, se você fizer uma conta, dá tipo assim, 2,3 MPa. É bem baixinho. Eu, norma 6118. É bom que o norma é nome de mulher, né? Eu, norma, estou dizendo para você, ordenando você, que se você protender uma viga, malandro, a tensão de tração dela não pode passar desse valor aqui, que é o valor limite normativo aqui. Por quê? Porque se você garantir que pelo momento que você calculou, o 810, o 780, esse momento ele gera uma tensão de tração. Essa tensão de tração não pode ser maior do que essa tensão de tração limite da norma,
que é estabelecida com base no limite do que o concreto aguenta a tração do estádio 1 para o estádio 2. Cara, isso aqui é lindo. Por quê? Porque ela tá botando um limite, ela tá mandando tu calcular a tensão pelo carregamento externo em uma dada combinação de carga e dizendo, olha, a tensão aqui do carregamento externo não pode gerar uma tração maior do que essa daqui que eu tô dizendo para tu, malandro. Se não gerar, ok. Então, a descompressão está garantida e a fissura também está garantida. Porque você garantiu que a tensão que está atuando não é maior do que o limite normativo. Mas não basta verificar só a tração, porque é um binário. Binário é 2, 1 mais 2, binário, né? Binário, eu tenho tração e tenho compressão. Então, verifiquei a tração, eu tenho que verificar a compressão. Por quê? Porque o concreto pode explodir na compressão. Se você botar protensão demais, você pode botar tanta força de protensão que explode a compressão, ele quebra. Ah, mas eu aprendi aí na faculdade que a compressão, o concreto é bom. Ele é bom, eu sou bom comendo. Meu amigo, bota um doce de leite, eu sou ótimo comendo. Mas se eu comer 3 kg de doce de leite, o concreto é bom a compressão, ele é maravilhoso. Só que se você empurrar a compressão demais nele, ele vai explodir, cara. Então tem que verificar o limite de compressão. Porque senão ele explode. E assim, não é figura de linguagem não, tá? Ele explode mesmo. Porque a ruptura, a compressão do concreto, ela é frágil. Ela não é dúctil. Então literalmente ela explode. O concreto ele saca numa estrutura dessa. Eu já tive problemas disso. Até contei recentemente no meu Instagram que eu tive um caso de um prédio que estava no 4º andar. Protenderam a viga que segurava o pilar e ela quebrou o pilar para dentro do prédio. Né? Já tive esse problema. Depois a gente foi ver, foi problema de FCK. Eu já tive aí foi um erro meu. Eu já tive um problema numa obra, numa laje, que na verdade eu digo meu, mas foi meu porque era do engenheiro que eu coordenava, né? Acaba sendo meu, se ele errou e eu deixei passar, a culpa é minha também. O cara protendeu, botou protensão demais lá na hora que puxaram, a plaquinha quebrou a laje no plano dela. A plaquinha foi quebrando a laje para dentro da laje, né? Protensão demais. Estoura mesmo. O termo que a gente usa é esse, estourou a tensão. E aí eu tenho que verificar a compressão. E na compressão, a norma também me dá as equaçõezinhas, ó. Então, para a combinação permanente, o que é que eu vou fazer? Na combinação permanente, tá aqui, ó, tchuco, 0,45 de FCK é meu limite. Ou seja, gente, se eu tô lá com 30 MPa vezes 0,45, o que é que eu tô dizendo para você? Que a tensão de compressão na combinação quase permanente não pode ultrapassar 13,5 MPa. Não pode. Se passar, tá reprovado. E na combinação frequente é 0,6 de FCK. Então, 0,6 vezes 30. 18 MPa é o limite. Além dessas verificações, tem ainda de ato da protensão. Então, no ato da protensão, ele vai pegar 1,2 do FCTM e vai pegar na compressão 0,7. Cuidado, aqui não é FCK. É 0,7 de FCKJ. Enson, o que é o FCKJ? É a resistência do concreto no dia da protensão. Porque se você lembrar, o FCK é a resistência do concreto à compressão característica aos 28 dias. O J é a J-dia. Então, quando eu digo FCJ, é a resistência à compressão do concreto no dia J. Esse dia J pode ser o dia 3, o dia 4, o dia 5, o dia 7, o dia 10. É o dia que o cidadão vai lá protender. Tá? Você vai ver que vai lá, ó, protensão com 5, 7 dias, desde que o FCJ tenha dado 21 MPa. Tipicamente, o agente estabelece 21 MPa como a data limite ali do FCJ. Então, ele vai pegar 0,7 de 21 MPa. Esse 21 MPa sai de onde? Também é 0,7. 0,7 do FCK. E esse 0,7 do FCK vem de onde? Tu tá me confundindo, mas é muito 0,7. Parece até espião. 0,7. É porque é o seguinte, quando você protende, quando você concreta uma peça, gente, com 7 dias, 5 a 7 dias, normalmente com 5 a 7 dias, ela atingiu 70% da resistência de FCK dela. Então vem o primeiro 0,7. O outro 0,7 é esse daqui, ó, que é o da norma. Ela quer 70% nessa resistência. Isso, uma curiosidade. Como é que a norma chega nesses valores, cara? 0,7, 0,6, 0,45? Através de um negocinho chamado confiabilidade estrutural, que é basicamente usar recursos estatísticos probabilísticos para estabelecer esses coeficientes através de uma margem de segurança definida. Isso aqui é uma matéria por si só, a gente não vai falar disso, não é o nosso objeto. Aceite que são esses valores, esse 0,7, que vem do mesmo jeito que você aceita o ponto 4. O 1,4 é para criar margem de segurança. Pronto, o 0,7 também, tá?
esse 0,7 da norma, da tabelinha que o Luciano Gaiata aí acabou de riscar aqui. Então, gente, o que é que eu quero que vocês entendam? Que eu tô aqui com o meu FCC máximo, a tensão máxima de compressão no ato da proteção. Esse 0,7 é do FCJ. E qual é o valor do FCJ? Normalmente 0,7 do FCK. E por que é 0,7? Porque a gente sabe que com o ato da proteção de 5 a 7 dias, o concreto já atingiu cerca de 70% da resistência dele de FCK. Então é 0,7 de 0,7 de FCK. Essa vai ser a tensão de compressão da FCJ. E aí é com essas tensões, essa tensão que você está vendo na tela é da NBR 6118-2023, né? Tensões conhecidas, tensões limites de compressão e tração para cada uma dessas 3 combinações de carga. Muito bem, o que é que a gente vai fazer agora? Nós agora vamos calcular essas tensões, ó. Então, por exemplo, na combinação frequente, a tensão de tração vai ser 1,2 do FCTK inferior. Então, me dá 2,43 MPa. Ou seja, a tensão máxima de tração que eu posso ter na viga na combinação frequente é 2,43. Se eu deixar, aí eu vou calcular traçado de cabo, quantidade de cabo, para gerar uma tensão que não deixe a tensão de tração ultrapassar 2,46. E é nisso que a gente vai ficar brincando já já. Aumenta cabo, diminui quantidade de cabo, muda no traçado, faz não sei o quê. Por quê? Porque eu vou ter que sempre me guiar por esse limite. Além desse, tem o da combinação quase permanente, que é o que eu digo, ó. Tem gente que deixa a tração na combinação permanente 0. Tem gente que vai deixar algo aqui próximo de 2,43, tá? Vai de cada projetista, desde que você não ultrapasse os valores de tração do concreto. Aí na combinação do ato da proteção, 0,7 do FCJ, então 0,7 de 21 MPa me dá 14 MPa. O negativo aqui é só para dizer que é a compressão. E aqui ficou errado, né? Na combinação, o ato da proteção para tração, 1,2 de 0,21 de FCJ elevado a 2/3, então dá 1,6 MPa, né? Então são essas tensões que o programa calcula automaticamente. O EBERIC calcula, o TQS calcula, e são essas tensões que a gente vai calcular a nossa proteção para respeitar esses limites de tensão. Aí aqui um ponto importante, importantíssimo. Quando a gente está calculando tensão de compressão, de tração lá pela proteção, a gente majoritariamente, pessoal, botem isso na cabeça, a gente aceita que está numa fase elástica linear do elemento, do material, do concreto. Como eu estou numa fase elástica linear, a rigor, o princípio da superposição pode ser aplicado, tá? Então, no estado limite de serviço, onde eu tenho a minha peça trabalhando sem ser fissurada, eu tenho a resistência do concreto à tração ainda segurando a tração que está lá, eu então tenho uma peça trabalhando dentro de um regime elástico linear. Então vale o princípio da superposição. Se você for resgatar lá da sua cadeira de resistência dos materiais 2, que tinha um capítulo chamado Lei de Hooke Generalizada, o seu professor de resistência dos materiais 2, ele falava em princípio da superposição e ele dizia uma frase muito parecida com essa, ó. O princípio da superposição, o efeito de determinado carregamento combinado em uma estrutura pode ser obtido determinando-se separadamente os efeitos das várias forças e combinando os resultados obtidos. 1. Cada efeito está linearmente relacionado com a força que o produz. 2. A deformação resultante de determinada força é pequena e não afeta as condições de aplicação das outras forças. O que é que o princípio da superposição diz para nós? Que se eu tiver três forças de 10 ou uma força de 30, e eu calcular o efeito da força de 30 ou calcular separadamente o efeito das 3 forças de 10 e somar, vai dar tudo o mesmo resultado. Em outras palavras, você vai resgatar aí, que é por isso que está aqui, que a gente tem 2 cálculos de tensões normais em resistência materiais. Eu tenho a força sobre a área, o caso clássico, né? Eu tenho lá um paralelepípedozinho aqui, tá? Um elementinho, que tem lá uma força aplicada, essa força é P, isso aqui é uma área A, então a tensão aqui é P sobre A. Acabou, P sobre A é a minha tensão. Tensão normal de força no plano, P sobre A. Além da tensão normal de força no plano, eu tenho a tensão normal gerada por momento fletor. A tensão normal gerada por momento fletor é dada por tensão igual a MY sobre I, resistência dos materiais pura e simples.
Então eu tenho duas tensões que vão acontecer aqui na minha estrutura. Eu tenho a tensão normal, né? Eu tenho a tensão normal de uma força e tenho a tensão normal de um momento. E a protensão, gente? A protensão gera as duas coisas. Por quê? Porque você tem que passar a ver o cabo como uma força. O cabo é uma força. O cabo, quando ele é uma força, ó, eu tenho aqui a viga, né? Eu tenho aqui uma viga. E eu tenho um cabo que, no caso aqui, tá reto, passando fora do meu CG. Ó. Tá aqui o cabo azul e eu vou desenhar aqui o CG da viga preto. Então, entre o cabo e o CG da peça, eu tenho um delta. Eu tenho uma excentricidade, um Ezinho, beleza? Eu tenho um Ezinho. Como eu tenho uma força aqui, ó, eu tenho uma força P e eu tenho um Ezinho, eu tenho uma força e um braço de alavanca. Alguém me lembra aí o que é força vezes braço de alavanca? Resgata na sua memória? Força vezes braço de alavanca é o que, hein, gente? Força vezes um braço de alavanca é o famoso momento. Então você está vendo que meu cabo de proteção, pelo fato dele ser uma força fora do CG da peça, ele me gera um momento. Então eu tenho a força no cabo P, que tem uma excentricidade E. Esse PE, o seu pé, é um momento. Então o cabo fora do eixo da peça gera um momento. Além disso, eu tenho uma força P numa área A. Então, o cabo de proteção, quando ele está excêntrico, ou seja, quando ele está fora do eixo da viga, ou da laje, né, do que quer que seja, ele me gera uma tensão P sobre A, mas ele também me gera uma tensão de PE, de momento. Então, você está vendo que se eu botar um cabo só no CG da peça, cabo inteiro, reto na horizontal, só no CG da viga. Então, eu tenho só compressão P sobre A. No entanto, se eu boto esse cabo fazendo uma curva dentro da viga e saindo do CG da viga, eu, além de P sobre A, também tenho o PE, ou seja, o MY sobre I, sendo que meu M do cabo é dado por PE. Aí vamos agora pensar essa viga que você está vendo na tela. Ó. Eu tenho um carregamento externo na viga e eu tenho um cabo excêntrico. Então, o que é que você vai notar? Que numa viga protendida com cabo parabólico, eu vou ter sempre 3 tensões. Anota aí. Eu vou ter sempre 3 tensões numa viga protendida com cabo parabólico, que é o que a gente sempre vai fazer. Eu vou ter a tensão do cabo gerado por P sobre A. Eu vou ter a tensão do cabo gerado pela excentricidade, pelo momento que surge, que é PE-Y sobre I. E eu vou ter a tensão do momento externo. Aí a grande ponta aqui é, quem é esse momento externo? Olha que coisa linda, olha como tudo está convergindo agora, ó. Esse momento externo, gente, depende da combinação. Porque esse momento externo, ele pode ser aqui, ó, o 810, se eu estiver analisando no meio do vão, para a combinação frequente, se eu estiver olhando fissura. Mas se eu estiver olhando descompressão, né, as tensões de compressão, eu vou usar o momento externo como 780. E aí você está me entendendo agora que eu tenho 2 conjuntos de tensões. Eu tenho 3 valores de tensão. 3 valores de tensão, 2 tensões têm a ver só com a protensão e uma tensão depende do carregamento externo, que depende da combinação. Então agora ficou tudo muito fluido. Eu vou aplicar o princípio da superposição para no lugar de somar, para no lugar de calcular as tensões de uma vez só na viga, em cada seçãozinha nós vamos fazer uma análise das tensões. Em cada uma dessas seções, eu vou calcular 3 tensões. Cada uma dessas seções eu vou calcular 3 tensões. Cada uma dessas seções eu vou calcular 3 tensões. E é 3 tensões para fibra superior e para fibra inferior. E aí olha que coisa linda, ó. Imagina, eu vou até ir para o slide da frente. Aqui, ó. Imagina que eu tenho uma viga aqui, que nem a nossa, submetida a um cabo parabólico. Ora, eu vou ter tensão superior e vou ter tensão inferior. Como assim tensão superior e tensão inferiores? Eu tenho P sobre A, que é a tensão do cabo normal. Eu tenho PY sobre I, que é a tensão gerada pelo momento. E eu tenho MY sobre I, que é a tensão gerada pelo carregamento externo. Só que você lembra que o Y sobre I é aquele meu momento de resistência. Então, o Y, ora, depende. Vamos lá voltar para o primeiro slide, ó. O Y tem hora que o CG da peça está bem aqui, ó. Eu tenho o Y superior
e eu tenho o Y inferior, né? Eu tenho o inferior e tenho o superior. Então, eu vou ter a relaçãozinha superior e a relaçãozinha inferior. E aí eu vou calcular exatamente isso, gente, ó. Exatamente isso. Eu, ora, vou ter essa tensão inferior, que é o que está aqui, ó, porque só muda o quê? Só muda o W. O resto é tudo igual, ó. O E, o 1, a área, a carga o momento, é tudo igual. Momento. P, força de proteção. Área. Excentricidade. O que é que muda? Só o W lá, que é a relação Y sobre I, tá? Então, aí eu vou calcular as tensões superiores e as tensões inferiores. Nesse caso dessa viga, eu tenho um momento positivo. Então, vamos fazer uma análise bem simples, ó. Momento positivo, o carregamento externo gera compressão em cima, tração embaixo, né? Esse é o momento externo. Então, eu tenho um momento positivo, gera tração na face de baixo, compressão na face de cima. Beleza. O P sobre A, né? O P sobre A, parcela P sobre A, gera compressão em cima e gera compressão embaixo. Vai gerar compressão na seção inteira, afinal de contas é P sobre A. O meu momento do cabo vai gerar o que, pessoal? O P é Y sobre I. Ele vai gerar o inverso do externo, ó. Ele está aqui para baixo, o CG da peça está para cá. Então aqui eu tenho uma excentricidade negativa. Ele vai querer levantar a viga, ó. Na hora que ele levantar a viga, eu tenho tração na face de cima. Então eu tenho tração na face de cima e eu tenho compressão na face de baixo. Aí você vai entender tudo agora, ó. Por quê? Porque eu tenho compressão vermelhinha gerada pelo momento externo na face de cima. Compressão gerada azulzinha pelo cabo de proteção P sobre A. E tração gerada pelo cabo de proteção. Mas isso não é ruim, gerar tração na face de cima? Não seria antieficiente? Até seria. No entanto, eu tenho compressão gerada pelo carregamento externo e compressão gerada pelo P sobre A. E aí, quando eu somo isso aqui continua dando compressão. Isso é o que a gente vai buscar. E aqui embaixo eu tenho tração gerada pelo momento externo, compressão pelo P sobre A e compressão pelo PY sobre I. Aí, o que é a minha intenção aqui na fibra de baixo? É que isso aqui dê compressão, mas nem sempre vai ser possível. Por quê? Porque as tensões geradas pelos carregamentos externos normalmente são mais representativas que a da protensão. Então, muitas vezes você protende e a seção inteira está em compressão. Isso é maravilhoso. E muitas vezes você protende e continua dando uma traçãozinha aqui. O momento negativo é só em você inverter esse raciocínio todinho. O que está para cima vai para baixo, o que está para baixo vai para cima, mas é a mesma coisa. Então, resumidamente, eu tenho um momento externo para cada combinação, eu tenho os limites de tensões da norma para tensões de compressão e tração para cada combinação, e eu tenho o meu cálculo de tração e compressão para as combinações de proteção, para os estados de proteção. Então, P sobre A, PY sobre I. São essas tensões que sistematicamente os softwares calculam. Então, o que é que o software faz, gente? Sem brincadeira. O que é que o TQS, o Eberic e os outros programas fazem? Ele escolhe uma seçãozinha aqui, aí ele vê lá no momento fletor. Quanto é que deu o momento fletor aqui gerado pela combinação quase permanente? Aí ele vê esse momento. Aí ele pega a tua seção, ele calcula o Y, calcula o momento de inércia, calcula o momento de inércia, calcula o Y. Aí ele chuta um cabo inicial para ti. Tu vai ver, já eu vou modelar a viga, tu vai ver que ele já bota um cabo lá. Quando ele chuta a viga, ele já tem o P aí. Aí como ele tem a quantidade de cabos e a área da viga, ele já tem o P sobre A. Então ele já calcula essas tensões. Então na prática, e aí ele faz para essa seção do meio, aí você vai dizer, eu por exemplo trabalho com seção a cada 20 centímetros. Quem trabalha com TQS, o default dele é tensão a cada 50 centímetros. Eu troco para 20. Ou seja, aí no caso demora mais, mas literalmente tem uma seção no apoio, aí ele dá quase 20 centímetros, outra seção, outra seção, outra seção, outra seção, outra seção. Aí a viga inteira, tchá. Para cada uma dessas seções, o programa TQS Eberico Escambau vai calcular tensão superior para a combinação quase permanente, tensão superior para a combinação frequente, tensão superior para o ato da proteção, tensão inferior para o ato da proteção, tensão inferior para a combinação quase permanente, tensão inferior para a combinação de fissuração. E aí ele compara com as tensões limites da norma com as tensões que estão acontecendo para cada momento, em cada combinação, já considerando o efeito da proteção.
E aí, qual é o nosso grande trabalho ao Protender? É garantir que a minha quantidade de cabos e o meu traçado de cabos estejam obedecendo esses limites normativos das tensões para cada uma dessas combinações. Aí é por isso que eu estou te dizendo que na hora que você entende isso aqui, Protender mesmo é um passo a passo. Processa global, gera RPU, bota lá os cabos, entra na combinação, vê cada combinação, vê cada tensão. Passou, tá protegido, vamos para outra. E por aí vai. Manualmente, é isso aqui que vai ser feito, ó, manualmente, tá? Eu tô fazendo manualmente para você entender. Eu poderia ser otário e só jogar o programa aqui na tua cara. Mas qualquer software de proteção vai fazer essa continha. Então ele tem o W inferior, W superior, né? O momento, ó. Aí tem o meu momento aqui a meio de vão, ó, 810, 780, 600. Aqui a da proteção, combinação quase permanente, combinação frequente. Beleza, o que é que a gente vai fazer agora? Nós vamos calcular a partir desses momentos, 810, 780, 600, as tensões. Quais tensões? Essas tensões aqui, ó. Nós vamos calcular essa tensão e essa tensão, para cada uma delas. Vamos lá? Então, olha só, momento 810. Primeiro eu estou fazendo aqui, ó, para a combinação, no meio do vão, para a combinação frequente, tá? Então, momento 810. Momento 810. Esse 0,071 é o que? Esse 0,071 é o W inferior. Então, estou calculando tensão inferior. Aqui, ó. W aqui, ó. Então, eu tenho aqui, ó, momento, né? Isso aqui é momento. Aqui, W inf. Aqui, quem é? É a minha força de proteção. Por que tá 12,45? Porque é a força no infinito. 12,45 em serviço. Que a gente calculou lá no comecinho da aula. 1 sobre a área da viga é excentricidade dividido pelo W inferior. Então, vai me dar um EP de 0,36. O que é isso aqui, gente? Eu estou calculando para vocês as faixas de onde os cabos têm que passar, que é exatamente isso que o software faz. Assim que a gente gera a proteção, automaticamente, o software já dá uns cabos para nós e ele já diz para nós onde é que esse cabo, esse traçado vai estar. É fazendo essa continha das tensões que ele decide isso, ó. Porque aqui eu estou fazendo a continha no A para a combinação frequente, 810. Depois, ó, 780 para a combinação quase permanente. E aqui depois, 600 é para a combinação do ato da proteção. Aí aqui eu calculo, porque são forças diferentes, né, ó, no ato da proteção, tanto na parte de tração quanto na parte de compressão. Então, na tensão inferior, que são essas combinações aqui, ó, na tensão da fibra inferior, eu tenho que o meu cabo vai ficar oscilando entre 0,48 e 0,92. E aí o software lê isso. E na superior, ele vai oscilar ali no 0,87. E aí eu tenho uma faixa da excentricidade do meu cabo. Isso é uma estimativa de como eu posso dizer onde o cabo vai passar, tá? Eu faço isso aqui a 1/4 de vão, posso fazer isso no apoio, onde eu quiser. E aí traço ali onde o meu cabo vai passar. É exatamente isso que é feito em um software. E aí, gostou? Bacana, né? Se você quiser aprender um pouco mais sobre proteção, o que você viu aqui foi a pontinha do iceberg da nossa formação de projeto de estruturas de concreto protendido. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Clica lá para você aprender a protender laje lisa, laje paviplus, laje nervurada, viga faixa, viga alta, viga longarina, tem de tudo. É a tua chance, não tem mais como dar desculpa. Bora, clica aqui que eu quero te ver.